Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra nos meus endereços eletrônicos. É só colocar no campo de busca Paulo Roberto Maciel que vocês vão chegar aos meus endereços, ok? Principalmente ao blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. A liturgia que eu transmito é a oficial da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Neste vídeo, a liturgia de 8 de maio de 2023. Segunda-feira, quinta semana da Páscoa. Primeira leitura que está no site da revista.arautos.org é a do Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos do 5 ao 18. Naqueles dias em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levanta-te direito sobre os teus pés." O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: "Os deuses desceram entre nós em forma de gente." Chamavam Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando: "Homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós. E vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe." Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim, falando com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, Salmo 113b, ou 115 na Bíblia hebraica. Versículos 1º, 2º, 3º ou 4º, 15 ao 16, refrão, versículo 1º. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Repitamos: não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Porque sois todo amor e verdade. Porque hão de dizer os pagãos: onde está o seu Deus? Onde está? Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Abençoados sejais do Senhor que criou o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Repitamos: não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Agora o Evangelho de Jesus Cristo que nós vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 14, versículos de 21 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo escrito pelo apóstolo João. Naquele tempo, antes, deixa eu me benzer, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos refletir agora? É importante ter uma explicação pelo menos do Evangelho, né? O certo seria explicar todas as leituras, mas pelo menos o Evangelho já é importante. Aqui no livro Deus Conosco, de maio de 2022, está escrito: Jesus dissera que mesmo morrendo, não iria abandonar seus discípulos. Haveria de se manifestar a eles. Judas Tadeu imagina que se trata de uma manifestação gloriosa e visível do Messias, como esperavam os judeus. Indiretamente, Jesus lhe explica que não se trata disso, mas de uma manifestação interior espiritual por meio da ação da Trindade no coração dos discípulos fiéis. E a palavra de Jesus é clara: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Agora uma outra reflexão do livro Palavra e Vida 2013, da Igreja Católica. Amor. O tema aqui é amor. O amor que Jesus nos propõe não é só uma atitude perante os outros, é muito mais. É a maneira de conhecer a Deus, porque Ele é amor. E só aquele que ama chega a conhecer sua intimidade, seu centro mais profundo. No entanto, ainda existe mais aquele que ama. Aquele que ama se transforma em moradia de Deus. Aquele que ama a presença real de Deus em nosso mundo. O Evangelho não nos propõe um conhecimento, entre aspas, de Deus, como uma filosofia, mas sim como proposta de uma comunhão que vai muito além de tudo o que se pode imaginar. Claro que é uma comunhão-amor. Comunhão-amor, que se concretiza em limpar bem a casa, cuidar do enfermo, perdoar sempre e tantas outras coisas da vida cotidiana. Agora vamos aos santos do dia. Eu estou aqui com a pesquisa na revista .arautos.org. São Vítor, mártir, morreu em 304, soldado das tropas imperiais de origem mauritana, recusou-se a sacrificar aos deuses pagãos e por isso sofreu vários tormentos, sendo por fim decapitado. Santo Acácio, mártir do século IV, centurião do exército imperial, flagelado, torturado e decapitado em Constantinopla por ser cristão. Santo Arsênio, eremita do século IV ou V, recolheu-se como solitário no Monte Setim, Egito, onde praticou todas as virtudes. São Bonifácio IV, Papa, faleceu em 615. Monge beneditino elevado ao sólio pontifício, transformou o edifício do Panteão numa igreja em honra à Virgem Santa Maria
e todos os mártires. São Bento II, Papa, morreu em 685, sucessor de Leão II. Foi insigne pelo seu amor à pobreza, humildade e afabilidade, além de paciência e liberalidade nas esmolas. São Viro, missionário do ano 700, é a morte. Juntamente com os companheiros Plequelmo e Ogero, desenvolveu, segundo a tradição, um grande trabalho apostólico para evangelizar a região de Roermond, na Holanda. Beato Ângelo de Massácio, presbítero e mártir, morreu por volta de 1458, prior do mosteiro Camaldulense de Santa Maria della Serra, Itália, intrépido defensor da observância do Dia do Senhor. Beata Maria Catarina de Santo Agostinho, virgem, morreu em 1668, religiosa da Congregação das Irmãs Hospitaleiras da Misericórdia em Quebec, na região do Canadá. Dedicou-se aos cuidados dos doentes, dando-lhes conforto e esperança. Beata Ulrica Nisch, virgem, morreu em 1913, religiosa das Irmãs da Caridade de Santa Cruz, da Alemanha, dedicou-se com heróica abnegação aos trabalhos mais humildes. Temos mais alguns detalhes dos santos do dia 8. Eu vou passar para vocês porque eu pesquisei também no site do Vaticano. Vejamos as informações que estão aqui, né, para acrescentar um pouco mais. São Bento II, temos aqui com o pontificado do Papa Bento II, que gozava da estima de Constantino, quarto imperador do Oriente, se interrompeu o uso da eleição de um Papa que devia ser ratificada por Constantinopla. Desde então era suficiente a aprovação do governador bizantino em Ravenna. Bento II faleceu no ano 685. Santo Arsênio, diácono romano, anacoreta no Egito. Na época do imperador Teodósio, entre os séculos IV e V, a Igreja de Roma contava entre seus diáconos com Arsênio. Em um determinado momento da sua vida, retirou-se para o Monte Set, no Egito, onde se tornou anacoreta, ou seja, um eremita que se dedica à contemplação e à ascese, oração e isolamento, né? Só ele e Deus. Outro santo, São Bonifácio IV, Papa, monge beneditino proveniente de Márcia. O Papa Bonifácio IV subiu ao trono pontifício em 608, após um período vacante de 9 meses. Ele é conhecido por ter consagrado o Panteão de Roma, antigo templo pagão, que recebera do imperador Foca, a Nossa Senhora e a todos os santos em 1º de novembro. Outros santos, São Vítor, mártir de Milão. Milão, ano 290. 3 soldados mouros serviam o exército imperial: Vítor, Narbor e Félix. Todos eles eram cristãos e todos os 3 preferiram morrer como mártires em vez de renunciar à sua fé. Por isso, a igreja os celebra juntos, embora Vítor tenha morrido em Milão e os outros 2 em Lode. Vítor era proveniente da Mauritânia e, como ele, também seus 2 companheiros, Narbor e Félix. O exército imperial de Maximiano, que os chamava mouros, os destina à tropa de Milão. Era o período da virada entre o 3º e o 4º séculos, durante o qual houve uma grande limpeza dentro do exército. Os cristãos não eram bem-vindos e os 3 tinham se convertido recentemente. Embora fossem leais ao imperador e o obedeciam em sua carreira civil e militar, não queriam ter que escolher entre ele e Deus. Vítor foi preso por sua objeção de consciência. Ele ficou trancado na sua cela diversos dias, sem comer e beber, até ser levado ao hipódromo do circo, atual Porta Ticinesa, diante do próprio imperador e do seu conselheiro Anulino. Mas também diante deles permaneceu firme na sua decisão de não oferecer sacrifícios aos ídolos. Levado novamente à prisão na Porta Romana, passou por terríveis torturas que o Senhor o ajudou a suportar e aliviar a sua dor.
Narbor e Félix, também presos por se recusarem a renunciar, foram levados para Lode, onde sofreram um martírio. Certo dia, aproveitando da distração de seu carcereiro, Vítor conseguiu fugir e se refugiar em uma estrebaria perto da atual Porta Vercelina. Porém, sua fuga não durou muito. Ao ser descoberto, foi levado pelos soldados a um bosque e decapitado. Segundo a tradição, seu corpo não foi enterrado e ficou incorrupto, vigiado por 2 feras selvagens. Foi encontrado pelo bispo São Materno, que lhe deu uma sepultura digna. Sabemos muitas coisas sobre a vida deste santo graças aos escritos de Santo Ambrósio. Por isso se pode entender a grande veneração na diocese ambrosiana por figura proveniente da África. O santo bispo de Milão dedicou-lhe uma sepultura suntuosa, adornada por mosaicos de ouro, que depois foi incorporada à Basílica de Santo Ambrósio. Em 1576, São Carlos Borromeu fez um solene reconhecimento das relíquias do santo, até então espalhadas em várias partes da cidade, e as reuniu. Sabemos, enfim, que São Vítor já era venerado como padroeiro dos exilados e prisioneiros. São santos, né? Que nós estamos aqui passando a história exemplar para todos os cristãos. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você deseja, que você suplica, que você ora, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar 3 respostas. Uma dessas: sim, não ou espere. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. O significado é o mesmo nas duas pronúncias. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia Jesus voltará e será o juízo final. Muitos irão para o céu porque aderiram à graça de Deus, tomaram posse da graça do Deus que se humanou, se humilhou, viveu entre nós, morreu na cruz após sofrer, mas venceu a morte, ressuscitou e ascendeu ao céu, onde está junto ao Divino Pai Eterno como nosso sumo sacerdote, nosso mediador. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.